Resumo do segundo livro de Samuel. Após a morte do rei Saul, Davi se lamentou muito. Oh, como caíram os valentes! Mas em seguida ele foi aclamado rei de Judá. Seguiu-se então uma guerra feroz, uma guerra violenta entre a casa de Saul e a casa de Davi. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Segundo Samuel capítulo 3, no verso 1. Davi então é ungido rei de Israel. A política interna de Davi consistia em centralizar o poder e o culto, constituir um único lugar para culto e um centro de governo. Isso foi possível com a tomada da cidade de Jerusalém. A política externa de Davi consistia em guerrear e exterminar todos os seus adversários. Ele passa então a travar guerras contra os filisteus, os moabitas e os amonitas, mas Deus estava com ele. O Senhor é quem concede as vitórias a Davi, conforme 2 Samuel capítulo 8, no verso 6, e 2 Samuel capítulo 8, no verso 16. A arca retorna para Jerusalém num dia de grande festa, onde o próprio rei Davi envolve-se pessoalmente nesta celebração, dançando à frente da arca diante do seu povo, contrariando então a sua esposa Mical, que não vê com bons olhos esta atitude do rei. Segue-se alguns dramas em família, na vida de Davi. O principal deles, o pecado com Betseba, numa época em que os reis saíam às guerras. Davi não vai, ele fica em casa, ele almoçou, dormiu e foi passear no seu terraço. Quando avistou aquela bela mulher se banhando, ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que ela era casada. Ela é engravida e ela tenta ocultar isso do seu marido e planeja então tentar agradar a Urias quando ele retorna de uma de suas batalhas, mas o plano não dá certo e Davi resolve então mandar Urias para a morte, onde é colocado na linha de frente da batalha. Com esse obstáculo removido, Davi então se casa com Betseba, mas Deus muito se entristeceu com este episódio. Por isso Davi ele é severamente repreendido pelo profeta Natã e o casal é punido com a morte do filho que Betseba esperava. Algum tempo depois desse episódio, o novo herdeiro é apresentado, que é Salomão. Há também registrado o episódio de Amon e Tamar, os filhos de Davi. Houve uma relação abusiva do filho de Davi, Amon, para com sua meia-irmã, Tamar. Uma violência, um estupro que causou grande tristeza à família de Davi. Mas não houve punição do rei Davi para com seu filho Amon, ele apenas ficou irado. Mas Absalão, ele odiou o seu meio-irmão, planejou executá-lo e assim o fez. Absalão então foge sem ser punido também pelo rei Davi. Anos depois, Davi permite o seu retorno, mas Absalão, na verdade, planeja destruir o pai, planeja destruir Davi. Ele começa a conquistar o povo, aliando-se a conspiradores, forçando assim o trono. O que realmente Absalão quer
retomar o lugar do pai. Davi, então, temendo o pior, resolve deixar Jerusalém. Mas durante um confronto, Absalão, em fuga, fica pendurado pelos cabelos numa árvore e é morto pelo general Joabe. Davi chorou amargamente a sua morte e retorna ao trono, então, de Israel. Os heróis de Davi, os seus valentes, também são citados neste livro, entre eles Eleazar, Samar e Abissai. O livro relata também as últimas instruções de Davi. Esse é um resumo bem conciso do segundo livro de Samuel.